Premonição, a franquia de filmes de terror iniciada no ano de 2000 e que desde então colheu muitos fãs, muitas pessoas que apreciam os 5 filmes da saga. E eu só tô falando desses 5 filmes porque eu tive a oportunidade recentemente de resumir cada um deles e derrotar, mostrando tudo que os personagens tinham que ter feito pra ficar fora do alcance da dona da foice. Então galera, recadinhos pra vocês. Antes de eu falar desses filmes, porque a propósito eu vou classificá-los numa tier list, ou seja, vou ranquear todos os filmes desse universo, colocando eles em 5 categorias: excremento de cavalo, qualquer coisa, bom, muito bom, e a categoria mais alta, chamada de Rei dos Presuntos, aquele filme que a gente sempre vai parar pra assistir. Porém antes, eu tenho alguns recados pra vocês, como: se inscreve no canal, senão eu não posso garantir que você saiba o que fazer quando encontrar a dona encapuzada na sua frente, e dá like nesse vídeo pra ajudar ele a ser distribuído aqui na plataforma para mais pessoas que não conhecem meu trabalho, que venham a conhecer aí, porque os vídeos são divertidíssimos, fechou? Considere também ser membro lá do clube nosso de membros, né, para ser redundante, o nosso grupo exclusivo, onde eu coloco alguns conteúdos antecipados, tem figurinha, selo para vocês colocarem nos comentários de personagens do terror, participam também de votações exclusivas e o comentário de vocês fica em destaque, então eu consigo responder muito mais rápido do que o comentário de uma pessoa que não é afiliada lá do clube, beleza? Recados dados, bora falar agora dessa franquia maravilhosa. O primeiro filme de Premonição foi lançado em 2000, na virada do milênio. A premissa era bem básica: alguns amigos estão fazendo uma viagem dos Estados Unidos para a França quando um deles, nesse caso o jovem Alex, tem uma premonição antes do voo decolar, vendo que tanto ele quanto seus amigos e os passageiros aleatórios virariam churrasquinho, já que o avião viria a explodir. Pra sorte dele, isso acontece antes do voo decolar e ele consegue tirar algumas pessoas ali do seu ciclo de amigos antes que o evento realmente aconteça, porque a parada vai pelos ares e todo mundo que não saiu acaba entrando lá pro clube do George Foreman, entendeu? O problema é que depois disso, cada um deles vem bater as bolas de forma misteriosa, meio como se uma força sobrenatural tivesse indo atrás deles, nesse caso, a própria morte. Os sobreviventes então têm que pesquisar o jeito, né, bolar ideias para poder sobreviver o máximo que eles puderem. Tá, Ed, qual que é a sua opinião desse filme? Cara, eu acho que esse filme é inovador. Você tem que pensar que em 2000 não tinha tanto filme de terror quanto tem hoje. E naquela época ver uma parada assim de explodir cabeças com esses plot twists loucos, essa premissa da premonição e dela dar dicas do que viria a seguir, de qual acidente iria acontecer com os sobreviventes do grupo, é muito legal, galera. Os personagens não são muito memoráveis, tipo, ninguém realmente lembra do que o Stifler tava fazendo no filme. Tem um amigo do Alex lá que é o cara brigão, que também a gente não liga. Tem o próprio Alex, que por mais que tenha sido interpretado pelo Devon Sawa, que inclusive tá na nova série do Chuck, cara, ele não é exatamente um ótimo ator naquele filme. Então, tipo, você não consegue se apegar a todos os personagens. Dá pra salvar ali um ou dois, mas fica por isso mesmo. No entanto, eu acho que as finalizações dos personagens são criativas, né? Os caras usam boas ideias ali pra poder finalizar e de certa forma manter a supressão de descrença das pessoas que ainda estão vivas, que não compram muito aquela coisa que o Alex tá falando, que a morte tá atrás deles e por aí vai. Então eu acho maneiro. Tem aquela virada do final que eles acham que resolveram os problemas, que conseguiram passar a perna na dona da foice, e a gente descobre que não é verdade. Talvez o ponto mais alto desse filme seja a participação do ator Tony Todd, que era muito famoso aí por vários filmes de terror que ele tinha feito, em especial Candyman, lá da década de 90, né? Então esse cara vem como o personagem Bloodworth, um cara que trabalha lá no necrotério, na funerária, e ele por acaso sabe alguns segredos da morte, como ela trabalha, o que ela tá pretendendo com esse grupo de sobreviventes. E é interessante porque o personagem é muito construído, mesmo sem falar muita coisa, tipo, ele deixa ali aquela dúvida no ar de será que ele é a morte, será que ele é um cara que quer ajudar as pessoas ou não quer interferir nos planos dela, entendeu? Pô, tem uma ambiguidade ali muito interessante, muito legal de assistir, e eu acho que acaba melhorando, ampliando ali aquela mitologia do filme, né? Aquela parada de aura do mistério, realmente o que tá rolando, tá ligado? Cara, eu gosto muito desse filme. Dentro da franquia, eu acho que ele não é o melhor, e é exatamente por esse motivo que eu não vou colocar como Rei dos Presuntos e vou deixá-lo apenas na categoria de muito bom. Eu quero ver nos comentários aí, vocês concordam comigo ou discordam de migo? Pra citar aí o Otávio Gaia do Super 8, né? Coloca aqui nos comentários o ranking de vocês, classificando aí do pior ao melhor, fechou?
Então eu vou colocar aqui esse filme na categoria de muito bom. O próximo filme, no caso, foi Premonição 2, Final Destination 2, né, usando o título lá dos States. Foi lançado pouquíssimos anos depois do primeiro, porque o sucesso foi tanto que o estúdio ficou tinindo para poder produzir uma sequência o mais rápido possível e ganhar dinheiro em cima do hype. E aí a gente tem uma premissa diferente, porque isso aqui se passa alguns meses do primeiro filme, né? Alguns meses depois do primeiro filme, e a gente tem uma sobrevivente, que nesse caso é a Clear. Ela se internou lá numa instituição psiquiátrica, onde ela tem que ficar longe de qualquer tipo de perigo, de risco que possa oferecer à vida dela. Então a pessoa não pode entrar lá com uma mão com unha grossa, com unha grande, porque, sei lá, a dona da foice pode, tipo, jogar a unha na garganta dela. Ou seja, ela se isola do mundo completamente para sobreviver. Na verdade, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Então é legal ter uma personagem lá do primeiro filme que acaba ajudando os personagens desse segundo longa, né? Porque Clear, como a gente bem sabe, era a namorada de Alex na época. Mesmo que ela não tenha sido de grande ajuda no primeiro, ela acaba orientando os personagens desse segundo filme. E por falar nos novos personagens, nós temos a nova protagonista, pela primeira vez uma mulher tendo que lidar com as premonições, né? A Kimberly. Talvez uma das protagonistas não muito carismáticas, eu realmente não lembro assim muito do que ela trouxe assim ou fez para poder resolver os problemas, salvo o finalzinho lá do hospital que ela acaba se afogando de propósito, mas assim, não é das personagens mais carismáticas, tá ligado? Eu acho que essa franquia também tem protagonistas mais carismáticos do que ela. Tem também o xerife, que é ok, tá ali cumprindo a função, né? Investigando ali as paradas de forma racional, entender como é que a morte tá operando, as estatísticas e por aí vai. Eu acho que a gente lembra mais dos personagens coadjuvantes do que dos principais, pra te falar a verdade, né? A gente tem lá o cara que é fatiado pelo arame farpado na explosão da fazenda. A gente tem lá o cara que é o motoqueiro que dá ataque de pelanca, porque ele não quer partir dessa pra pior. Então a gente tem alguns personagens ali interessantes. Tem lá a viúva, que acaba perdendo o filho e depois ela também perde a cabeça no elevador, né? Literalmente falando. Tem boas coisas nesse filme. Eu gosto do acidente que tem lá na rodovia. Acho bem maneiro. Muito daquilo ali foi feito prático, né? Não foi coisa digitalizada. Então traz aquele sentimento de realismo na trama. E também gosto da volta do Tony Todd, né? Vivendo mais uma vez o Bloodworth, onde ele dá mais algumas dicas de como a morte faz as coisas acontecerem. E isso só acontece por conta que a Clear está viva. Então ela que reúne os novos personagens e lidera eles para ter uma conversinha com esse cara. E aí que ele começa a dar mais dicas assim para poder evitar ou derrotar a morte, seja como você queira chamar, com aquela nova regra que é estabelecida, onde para a morte parar a sua caçada, né, seu ciclo aí de arrebatamento, precisa haver uma nova vida, ou seja, alguém precisa nascer. O que é bem interessante, porque tipo, era uma coisa que não tinha no primeiro filme. Então isso aqui não é só mais uma repetição do primeiro. Consegue introduzir elementos novos. Então por isso que eu acho que esse filme aqui é maneiro. Inclusive eu gostava mais desse filme do que o primeiro quando eu era novo, pô. Sei lá, o filme lançou em 2000, eu fui assistir esses filmes em 2003. Cara, eu tinha 11 anos de idade, então não sei. Eu curtia mais o 2, mas mesmo assim, revendo os filmes mais velho, com um senso crítico mais apurado, eu ainda acho o primeiro filme melhor do que o segundo. Mas também não acho esse filme qualquer coisa não. Eu acho que dá pra se divertir bastante. Não é um filme que eu descartaria da franquia não. Então eu vou colocar esse aqui na categoria bom. Bora, galera! Nós depois tivemos o que muitas pessoas acreditam ser o melhor filme da franquia, Premonição, com Premonição 3, né? Que saía lá no ano de 2006, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi isso, 2006. Cara, esse filme aqui tem a protagonista mais carismática da franquia, que é a Wendy, vivida pela atriz Mary Elizabeth Winstead, né? Ela manda bem, ela atua bem, é convincente. Você vê o drama que a personagem tem, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde a dona da foice vai marcar uma entrevista com ela, então ela tenta ali ajudar os amigos dela a escapar, ver aquela parada das fotos que é tirada lá no dia do parque, e também tem o próprio acidente de montanha-russa no parque, que é maravilhoso, cara. Realmente ali os caras filmaram num parque de diversões verdadeiro, fizeram a montanha-russa do zero, eles criaram aquilo para poder simular os movimentos de forma mais realista. Óbvio que tem um pouquinho ali de uso de CGI, de efeitos especiais, mas assim, é mínimo, o que é bem interessante quando a franquia
não vai por esse lado aí do computadorzão, né, dos bonecões. Então eu gosto bastante dessa pegada. Um dos fatos negativos desse filme é que não tem o retorno do Tony Todd em carne e osso, porque ele faz uma pontinha, que eu inclusive citei lá no meu vídeo de como derrotar a Premonição 3, que é na hora que eles vão entrar na montanha-russa, que tem um capetão na decoração da montanha-russa, e tem uma voz ali, uma voz animada, que é o próprio Tony Todd que vai e dubla pra fazer um easter egg, né? Por algum motivo aí os caras não conseguiram encaixar o personagem dele na trama, mas não esqueceram completamente dele. Então, foi de certa forma interessante. Outra coisa legal é aquela revelação do final, onde a gente descobre que a irmã da Wendy também tava lá no brinquedo, mesmo que a irmã mais velha não soubesse disso. E daquele festivalzinho lá que eles vão atrás pra poder salvar a menina. Mas a coisa acho que mais legal desse filme é a questão das fotos que a Wendy mais o pessoal que tá ajudando ela usam pra poder pegar pistas do que vai acontecer a seguir. Então tem lá as meninas que parece que estão sendo queimadas, aí mostra elas se ferrando na câmara de bronzeamento, tá ligado? Então eu gosto bastante que esse filme consegue introduzir um elemento novo, né, seguindo a tradição de não se repetir. Gosto muito desse filme, gosto muito da protagonista, acho que tem uma reviravolta lá no final quando a gente vê os últimos 3 sobreviventes no metrô, descobrindo que de certa forma eles não conseguiram impedir os planos da dona da foice. Então, pra mim, dentro da franquia, esse filme consegue ser superior ao primeiro, portanto, eu vou colocá-lo aqui na categoria de Rei dos Presuntos. Não sei se vocês vão concordar aqui, mas essa é a minha opinião. Bora! O próximo filme da lista é polêmico, porque a gente tá falando de Premonição 4, ou como foi chamado nos Estados Unidos, The Final Destination, ou seja, a premonição final, já que o estúdio New Line acreditava que esse aqui conseguiria encerrar a franquia de uma forma decente, de uma forma respeitosa, porque não haviam muitos jeitos deles inovarem, deles continuarem a história, ou seja, a fórmula já estava ficando um pouquinho cansada. O problema é que eles erraram rude com esse filme aqui, porque ele é tranquilamente o pior filme da franquia. Não necessariamente sendo um filme ruim dentro do universo aqui de Premonição, mas assim, não é um filme que eu veria, tipo, hoje, se tivesse que escolher um dos 5. Esse aqui, com certeza, seria o último da lista. Aqui a gente tem um personagem qualquer coisa, um protagonista qualquer coisa, que é o Hutch, eu acho que é o nome dele. E eles estão ali num evento de NASCAR, né, de corridinha. Quando ele tem a infame premonição e consegue tirar algumas pessoas. Cara, dos acidentes dessa franquia, eu acho esse aqui o mais fraco. E isso é decorrente de um problema que Hollywood vinha enfrentando na virada da década, ali pra década dos anos 2010, que era a porcaria do efeito 3D. Isso mesmo, galera. Todo filme de terror que saía, não necessariamente terror, obviamente, qualquer filme que saía, você tinha duas opções de tela no cinema. Você tinha lá o negócio do tela 2D, tela 3D. Aí você colocava um óculos, quem tinha um óculos de grau tinha que ficar com um óculos em cima do outro óculos. E eu nunca gostei disso porque eu preciso de óculos para enxergar de longe. Então imagina como é que era a situação. Ou seja, eles cobravam mais caro nos ingressos e a tecnologia era feita de qualquer forma. Não tinha muitos filmes que realmente conseguiam abordar esse elemento do 3D, da profundidade de forma decente. Então a maioria dos filmes era mesmo para arrecadar mais dinheiro nas bilheterias. E com Premonição 4 não foi diferente, porque o 3D nesse filme aqui é pavoroso, é vergonhoso. Galera, parece, sei lá, gráfico de PlayStation 2. Parece que algumas horas lá é o God of War, tá ligado? Que é o jogo de PS2. Inclusive, não posso nem falar mal do God of War, consegue ser bem melhor do que o 3D desse filme, né? Mas, enfim, a gente tem lá o personagem, tem a namorada dele, tem os amigos e, tipo, eles não se conversam direito, os personagens são muito tapados, tipo, não tem aquela parada de tá tentando desvendar o mistério pra poder sobreviver, não. Aqui as pessoas vão simplesmente sendo finalizadas, as finalizações também não são feitas de forma inventiva, não são muito inovadoras, tipo, é uma coisa até mesmo previsível, você consegue ver o que vai acontecer, o que não é exatamente o que Premonição é conhecido, né? Porque ele sempre, nas cenas que a morte estava operando as paradas, você achava que acontecia uma coisa, mas acontecia uma coisa completamente diferente do que você tinha achado. Só que esse aqui não, esse aqui é totalmente previsível e tem as piores finalizações, piores atuações. Nem mesmo o final do filme é grande coisa. É vergonhoso a cena final desse filme que aparece os esqueletinhos em 3D. Vou deixar aí a playlist da Premonição, da minha saga Premonição aqui no canal pra vocês assistirem, porque lá eu consigo esboçar todo o meu desprezo por esse filme. Então, cara, eu não vou colocar esse filme, não sei, cara, como excremento de cavalo, porque
Tem coisa pior, tá ligado? Dentro do universo de Premonição, eu acho que ele é um filme qualquer coisa. Não sei. Hoje, na minha opinião, é qualquer coisa. Amanhã, quem sabe, né? Então, bora. Por último, nós temos Premonição 5. Esse sim que encerrou a franquia por uns bons anos, porque ele foi lançado em 2011, se eu não estiver enganado. E desde então, esse vídeo está sendo gravado em 2024, a gente não tem um filme de Premonição. Todo mundo sabe que Premonição 6 foi confirmado, vai ser uma sequência, não vai ser um reboot, ou seja, vai continuar a cronologia e parece ser uma coisa bem promissora. Parece que a equipe que está por trás desse filme tá fazendo o bagulho com carinho, respeitando o material fonte. Então eu gosto disso, mas não é desse filme que eu tô falando aqui, e sim do que antecede ele, Premonição 5. Nós temos aqui Sam, um personagem que tá tentando crescer na carreira ali, o cara é chefe, pá, tem não sei quantos empregos e por aí vai. Aí ele sai com o pessoal da empresa pra fazer um retiro, né, final de ano ali, pá, a galera quer chapar. E aí o que acontece? Eles vão atravessar uma ponte que tá tendo manutenção. Só que o pessoal da segurança ali não soube fazer o isolamento, né, avaliação de risco de forma prudente e a ponte começa a desmoronar. E aí o Sam tem que fazer o máximo que ele puder pra trazer os amigos dele pro lado seguro ali da ponte, né? E salvar todo mundo, o que ele obviamente não consegue fazer porque a maioria deles se ferra. Eu acho que um dos pontos fortes desse filme é que finalmente a gente teve o retorno do Bloodworth, que ele vai lá visitar um dos caras que bateu as bolas no funeral e acaba dando as dicas ali pro pessoal que sobreviveu ao acidente, né? E ele coloca mais uma regra nessa franquia, que é a seguinte: um jeito de você escapar da Dona da Foice é tirando a vida de alguém e pegando os anos dela, né? A idade dela, né? O tempo que ela tem pra viver ainda. O problema é o seguinte, eles não sabem quanto que a próxima pessoa vai viver. Então causa ali uma dualidade bem interessante, um conflito de, pô, sei lá, às vezes vou tirar a vida de alguém que não mereça ou que, sei lá, só pra salvar a minha. Então tem um conflito ali moral que é bem interessante, poderia ter sido melhor explorado. Eu acho que isso acontece no caso do personagem que é a lata do Tom Cruise do Paraguai, que eu não vou lembrar o nome dele no filme. Mas o cara tem uma dualidade, ele perdeu a namorada que ele amava, então ele fica, pô, será que eu vou tirar a vida de alguém? Eu vou deixar a Dona da Foice vir me buscar pra eu me reunir a ela? Então eu acho legal, porque tem um aprofundamento de personagem. O problema é que o casal protagonista não é tão interessante quanto o Alex e a Claire lá do primeiro filme, né? É meio chatinho. Basicamente, cara, eu acho que o ponto alto desse filme é o final, porque os sobreviventes acabam achando que venceram a Dona da Foice e eles marcam uma viagem. Pra onde? Pra Paris. O mesmo voo, o mesmo destino do avião de Alex, porque esse filme, na verdade, cronologicamente, não se passa depois do quarto filme, e sim antes do primeiro. Ele é um prelúdio e ele esconde muito bem esse mistério, porque a produção teve cuidado de colocar carros da época, celulares da época, não tem internet ali que o pessoal usa para pesquisar, né? Então é uma coisa ali bem interessante que quem assistiu pela primeira vez não pegou, né? Falou, pô, por que esse pessoal não pesquisa os casos que aconteceram já parecidos com os deles, né? Porque não tinham acontecido ainda, já que esse filme se passa antes. E aquela reviravolta deles vendo uma outra pessoa tendo a premonição e tirando os amigos do voo é bem interessante, cara. Por quê? Porque mostra que esse poder, ele migra de pessoa para pessoa. Inclusive, pode ter tido alguma coisa ali do Sam ter passado essa habilidade pro Alex, esbarrando nele, sei lá, uma teoria meio doida, mas é interessante pensar como esse dom de prever o que vai acontecer acontece, tá ligado? E é uma coisa que eu acho que, se eles forem inteligentes, os roteiristas do sexto filme, eles vão abordar na trama desse filme. Eu gostaria muito de ver isso. Então, o final realmente é um dos melhores plot twists da saga. Curto bastante esse filme e eu acho, cara, que ele é tão bom quanto o primeiro longa, e por isso que eu vou colocá-lo na categoria de muito bom. Vamos lá, galera. Show de bola. Então é isso, esse aqui é o nosso ranking, a nossa tier list aqui para os filmes de premonição. E eu queria saber de vocês, concordam comigo ou vocês acham que eu pirei no cabeção aqui, que eu fui justo ou injusto com algum filme que tá na lista, tá? Deixa aí seu comentário, não esquece de prever que você vai dar um like aqui no vídeo, porque, cara, ajuda bastante e dá um trabalhão fazer esses vídeos. Então, se inscreve no canal, porque quando tiver Premonição 6 aqui, eu vou fazer, quando for lançado, eu vou fazer o como derrotar dele. Então, pra você ficar ligado em tudo que acontece, se inscreve no canal e deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!